Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, tá? Esses dias conversando com uma pessoa, a pessoa me fez essa pergunta: Edgar Allan Poe e Stephen King, eles podem ser enquadrados no mesmo nível de literatura? E essa é uma pergunta que muitas pessoas se fazem, porque veja, Edgar Allan Poe foi um escritor de literatura de terror, tá? Suspense, horror, enfim. O Stephen King é também um autor, né, que escreve textos envolvendo terror e suspense, enfim. E aí a pessoa se perguntou assim, será que é possível você enquadrar o Edgar Allan Poe, pegar o Edgar Allan Poe e pegar também o Stephen King e colocar ambos os tipos de literatura desses dois autores em um mesmo balaio, digamos assim, só porque os dois são autores de literatura de terror? Vejam, essa pergunta, por mais simples que pareça ser, ela é na verdade bem complicada. Tá? Primeiro, vamos falar sobre o ano de nascimento de cada um. Stephen King nasceu em Portland, tá, no dia 21 de setembro de 1947, nos Estados Unidos. Tá. Hoje em dia ele está com 69 anos aproximadamente. Já o Edgar Allan Poe nasceu em 1809, né, em Boston, Massachusetts, Estados Unidos também, e veio a falecer em 7 de outubro de 1849. Tá? Então o Edgar Allan Poe ele já é de uma época anterior, bem anterior. Né? O Edgar Allan Poe nasceu em 1809 e morreu em 1849. E o Stephen King nasceu em 1947 e está vivo até hoje. Então, ambos são de épocas totalmente diferentes. Isso pode também ser uma grande influência na maneira deles escreverem. Alguns teóricos da literatura dizem que a época em que um autor vive não influencia necessariamente suas obras. É como se o texto fosse independente da época em que ele é escrito, como se o texto tivesse uma vida própria. Né? Vários teóricos da literatura têm essa teoria. Já outras pessoas costumam dizer que sim, que a época em que um texto é escrito influencia na maneira como ele é feito. Independente disso, tá, não tem como a gente enquadrar Edgar Allan Poe e Stephen King no mesmo balaio literário, digamos assim, na mesma cesta literária, digamos assim. Porque, vejam, pode ser que algumas pessoas se irritem com isso que eu vou dizer, tá? Porque eu sei que existem muitas pessoas que são fãs. Algumas são fãs do Edgar Allan Poe, algumas são fãs do Stephen King, outras são fãs apenas do Edgar Allan Poe, outras são fãs apenas do Stephen King. Então, quem é fã do Stephen King provavelmente vai achar a minha opinião um tanto chata, digamos assim. Mas eu tenho uma teoria, a chamada teoria do livro bom versus filme bom. Se você pega textos de literatura, a maioria dos textos literários, tá? A maioria dos textos literários. Geralmente quando o livro é muito bom, o filme costuma não ser tão bom assim. Tá? Isso não é uma regra geral. Mas em se tratando de literatura, literatura que eu digo no sentido de literatura nobre, não é literatura de consumo, literatura nobre. Na literatura nobre, geralmente você tem isso. O livro bom, ele geralmente não gera um filme bom. Por quê? Por um motivo muito simples. A literatura ela costuma ser subjetiva, muitas vezes, mas uma regra que geralmente acontece nos textos de literatura é a questão do uso da linguagem. E esse uso da linguagem ele não fica explícito no filme. Não tem como o filme passar a linguagem de maneira visual. Né? Quando tu lê um livro, a maneira como o livro é escrito, a linguagem que ele é escrito, faz com que a tua mente, com que a tua imaginação fique assim, né? Divagando, e você entra no livro e tal. Já o filme não. Então o filme tem que se utilizar de vários recursos na tentativa de substituir a genialidade do escritor por recursos visuais.
Isso é meio comum de acontecer, assim, ó. Por exemplo, se tu pega a Ilíada e a Odisseia de Homero, nossa, tu assiste os filmes depois de ter lido os livros, por mais que os filmes sejam interessantes e mostrem, na medida do possível, a vestimenta que as pessoas usavam na época da Ilíada e da Odisseia, mesmo assim não é a mesma coisa, sabe? A Ilíada, por exemplo, os filmes da Ilíada não consegue retratar os deuses discutindo entre si, os deuses dialogando, os deuses competindo entre si, e lutando no meio dos gregos e no meio dos troianos, né? Não é a mesma coisa, o filme não consegue retratar de maneira perfeita. O filme é quase que uma outra obra, embora o nome seja Ilíada, mas é quase como se fosse uma outra obra, totalmente diferente da Ilíada do Homero. A Odisseia, da mesma maneira. Se você assistir os filmes da Odisseia e ler o livro, tu vai ver que o livro é completamente diferente dos filmes. Os filmes, eles precisam acrescentar vários detalhes a mais que não estão nos livros. Tá? Por quê? Porque a literatura é assim. A literatura, não, se tu lê os livros de literatura, tu vai ver que a linguagem dela é uma linguagem própria, é uma linguagem muitas vezes que mexe com a psique do ser humano, mexe com a mente da pessoa, e o filme não consegue fazer isso. Então o diretor, o criador daquele filme, ele vai ter que se utilizar de todos os mecanismos audiovisuais possíveis para fazer com que o espectador tenha a mesma sensação ou uma sensação próxima daquela que ele teria se ele lesse o livro. Então, por exemplo, houve uma situação uma vez numa determinada universidade em que uma jovem, né, isso muitas pessoas conhecem, né, em vários locais esse tipo de situação, você já deve ter presenciado algo parecido. Numa universidade há muitos anos atrás, uma jovem que não tinha tempo de ler livros, ela teve que fazer uma prova, teve que passar por uma prova, um exame, no qual o tema principal era o livro O Retrato de Dorian Gray, do grande escritor Oscar Wilde. E o livro e o filme são totalmente diferentes, tá? O filme, tanto o filme mais antigo, tá, que não era nem colorido ainda, quanto o filme mais atual, ambos, né, com o título do Retrato de Dorian Gray, ambos são totalmente diferentes do livro. Os filmes, geralmente eles dão a entender que o Dorian Gray fez uma espécie de pacto, né, satânico, algo do gênero, enquanto que o livro de literatura, o livro Retrato de Dorian Gray, escrito por Oscar Wilde, não aparece a ideia de um pacto satânico. Aparece apenas a ideia do Oscar Wilde desejando, ou melhor, do Dorian Gray desejando ser jovem eternamente, e isso simplesmente acontecendo. Tem nada a ver com um pacto, nada a ver com a ideia de fazer pactos com espíritos, nem nada do gênero. E o filme aparece, né, ele fazendo uma espécie de pacto, né, com demônio, nas coisas que... E a moça, na hora da prova, acabou escrevendo isso. Entendeu? Ela acabou escrevendo isso e vários outros detalhes que só aparecem no filme, mas que não aparecem no livro, porque o filme é, na verdade, uma reconstrução do livro. Então, o diretor teve que acrescentar muitos detalhes a mais que não tinha no livro. E por causa disso, a moça acabou reprovando, né? E isso é mais comum do que vocês possam imaginar. Isso que eu estou citando é um exemplo hipotético, tá? Hipotético. Existem vários exemplos que acontecem na vida real que são ainda mais assustadores, unicamente porque pessoas muitas vezes deixam de ler o livro de literatura para assistir um filme que tenha sido feito com base naquele livro de literatura e não é a mesma coisa, entende? Então, por exemplo, nos filmes do O Miserável de Victor Hugo, tá? Os filmes e seriados feitos com base nesse livro não têm a mesma qualidade, não são iguais ao livro escrito por Victor Hugo, Les Misérables. Então, quer dizer, é algo totalmente diferente o filme do livro.
Tá? E geralmente, um livro de literatura que é muito bom acaba gerando um filme que não é tão bom assim, porque daí o diretor vai ser obrigado a acrescentar detalhes que não estão no livro, porque se ele fizesse só aquilo que está no livro, longe de ser um filme, se tornaria quase uma pessoa contando uma história e as outras ali paradonas ouvindo. Né? Então, isso acontece muito. Ah, no caso, por exemplo, a minha experiência com Stephen King, né, com as obras do Stephen King, eu procurei uma pessoa que era fã das obras do Stephen King, porque eu já sabia, eu já tinha ouvido falar, que as obras do Stephen King obedecem uma determinada cronologia. Tá? Que se tu lê uma determinada obra primeiro, tu corre o risco de que aquela obra ela já seja o final de outra obra, ou de que ela apresente personagens que só são explicados numa outra obra anterior. Tá? É a mesma coisa que ler, por exemplo, as aventuras de Huckleberry Finn, tá? Antes de ler a obra As Aventuras de Tom Sawyer, do Mark Twain. O Mark Twain ele escreveu 3 obras muito famosas, né? Algumas das quais eu já abordei aqui nesse canal, que é O Príncipe e o Mendigo e As Aventuras de Tom Sawyer. As Aventuras de Huckleberry Finn eu não me lembro de ter colocado aqui nesse canal, tá? Mas eu vou colocar uma hora dessa. Mas As Aventuras de Tom Sawyer, ela deve ser lida antes da obra As Aventuras de Huckleberry Finn, senão tu não entende nada, porque o início da obra As Aventuras de Huckleberry Finn já é o final das Aventuras de Tom Sawyer, tá? Então, depois de todos os acontecimentos da obra As Aventuras de Tom Sawyer do Mark Twain, tu tem os acontecimentos iniciais da obra As Aventuras de Huckleberry Finn, também do Mark Twain. Então, alguns autores de literatura se utilizam dessa ideia, né, de usar uma obra como introdução de outra obra e por aí vai. Tá? Então, é o mesmo que acontece no caso das obras do Stephen King. As obras do Stephen King, né, muitas pessoas sugerem que tu leia a primeira obra O Cemitério, escrito por Stephen King. Depois leia a obra It, né, A Coisa, e depois leia, por exemplo, a obra uh, a obra O Iluminado, né? E outras obras também nesse sentido. Então, geralmente se usa essas obras assim de maneira cronológica, tá? Porque alguns personagens que aparecem numa cidade, num determinado local de uma obra, também aparecem na outra. Então, se tu não ler aquela obra primeiro, tu não vai entender nada da outra. Então, geralmente se usa essa cronologia. Aí eu fiz isso, né? Eu li as obras de Stephen King, né? Com a ajuda de uma pessoa que era fã das obras do Stephen King. Então eu li de maneira cronológica, eu queria ler certinho, tá? Sem cometer erros. Então eu li de maneira cronológica, primeiro uma obra, depois outra obra, e aí eu teria uma visão global, né, das obras do Stephen King. E o que eu posso dizer para vocês? Assim, ó, eu sei que vai ter muita gente que vai ficar meio nervosa e tal, mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: Stephen King é mais literatura de venda, tá? Não é igual Edgar Allan Poe, que é uma literatura nobre, tá? As obras do Stephen King é mais literatura de venda, é igual a obra as obras do Dan Brown, tá? Se você já leu as obras do Dan Brown, a obra o Código da Vinci, por exemplo, ou, por exemplo, no caso Crepúsculo, a obra O Crepúsculo, de Catherine Hardwicke, né, que fez um maior sucesso, e daí teve gente que até foi assistir o filme da obra Crepúsculo e tal. Mas isso são literatura de venda, que a gente chama. Então, uma hora eu vou falar aqui para vocês nesse canal a diferença entre literatura de venda e literatura nobre. Existe diferença. Tá? A literatura nobre, por exemplo, ela não precisa necessariamente se utilizar de clichês. E aí entra o grande pecado de Stephen King. Já as obras de venda, elas se utilizam de clichês o tempo todo. Tá? Porque como o autor ele não tem aquela habilidade de escrever
de maneira a gerar emoções dentro de ti, o que ele faz? O que sobra para um autor que não tem tanta habilidade assim na escrita? O que sobra para ele é colocar um clichê ali, ou colocar 3, 4 clichês ali, e no meio do texto, assim, e dar um final. Dar um início e dar um final, e colocar os clichês ali no meio, tá? Geralmente se usa muito isso em literatura de venda, tá? As obras do Dan Brown é isso o tempo todo. O Crepúsculo de Catherine Hardwicke, né, também faz isso. Sabe, tem as obras do Paulo Coelho, também as obras do Paulo Coelho, as obras literárias do Paulo Coelho também se utilizam de clichês religiosos, principalmente o tempo todo, assim, sabe? Ele não consegue, como ele não consegue te passar nenhuma sensação na hora em que tu vai ler o texto, tá? Isso é algo geral, tá? Certas sensações, de fato, o autor é obrigado, por mais que a alma do leitor seja insensível, de repente alguém esteja olhando esse vídeo e dizendo: ah, mas a tua alma é que é insensível, você é que tem uma insensibilidade poética. Não, tá? Existem certos elementos que uma obra literária deve ter, que por mais insensível que seja a tua personalidade, a tua mente, a tua alma, mesmo assim, isso vai ser sentido por ti. Tá? Ele tem que... Pois aí que entra a questão do autor literário, né? O autor literário, ele consegue fazer com que tu sinta algo lendo aquele texto, mesmo que tu seja a pessoa mais insensível da face da Terra. Tá? Se ele vai se utilizar de clichês, bom, geralmente ele só se utiliza de clichês quando ele não consegue cumprir essa missão sem o uso de clichês. Tá? O Edgar Allan Poe, né, é de uma época em que não se fazia livros para vender, tá? E sim como uma experiência. O Edgar Allan Poe, a ideia de um autor que não faça livros para vender é quase estranha para nós. Mas geralmente um autor, né, ele faz livro para vender, ele faz livro para que os leitores leiam de fato. Um autor que inventasse de escrever um texto para não ser lido, ele ia escrever o texto dele, pegar o texto, colocar num baú de madeira e fechar e lacrar, né, colocar cadeado e tudo, e deu. Quer dizer, então um autor, ele faz livros para ser lidos, né, ele faz livros para ser vendidos. Isso é uma lógica que todos nós conhecemos. Mas alguns autores extravasam nisso. Tá? Por exemplo, o Edgar Allan Poe, ele escrevia do jeito dele. Entendeu? Ele escrevia do jeito dele, usando temas que ele achasse interessante, usando temas que são universais. Entendeu? O Edgar Allan Poe, ele não usa religião, ele não usa elementos religiosos nos textos dele. O Edgar Allan Poe, ele usa situações do dia a dia. Por exemplo, um dos temas que mais aparecem nos textos do Edgar Allan Poe é a questão da catalepsia. O que é catalepsia? Catalepsia é uma doença na qual o indivíduo ele quase morre, mas ele não chega a morrer. Os batimentos cardíacos dele diminuem muito, a circulação sanguínea dele diminui muito, a respiração dele diminui muito, a ponto de as pessoas acharem que ele de fato morreu. Mas ele não morreu, ele está vivo. E assim que termina o efeito da catalepsia, a pessoa volta ao normal, se acorda, sai andando, normal. Tá? É quase como se fosse um desmaio, só que é pior que um desmaio, porque o desmaio, geralmente o batimento cardíaco, a pressão sanguínea ainda são perceptíveis. No caso da catalepsia, só equipamentos de última geração conseguem identificar se o indivíduo está vivo ou não. A catalepsia, ela é quase como se fosse uma morte. Entendeu? A pessoa não morre, mas é quase como se fosse uma morte. E o tema da catalepsia, ele é muito recorrente nas obras de Edgar Allan Poe. Por quê? Porque é o medo que todo mundo tem. Imagine o medo de ser sepultado vivo. Tá? O medo de você ter um ataque cataléptico e você terminar sendo sepultado vivo. Esse medo, pessoas de todas as religiões possuem, e até mesmo ateus e agnósticos possuem medo de ser sepultado vivo. Todo mundo possui o medo de ser sepultado vivo.
medo de sentir falta de ar dentro do caixão, na hora de se acordar daquele desmaio, medo de ninguém ver, medo da pessoa morrer de asfixia, quer dizer, isso daí são medos recorrentes, entendeu? E o Edgar Allan Poe trabalha esse tipo de medo. Então, os textos do Edgar Allan Poe, eles podem ser lidos por qualquer pessoa, independente da religião do indivíduo. Você pode ser ateu, você pode seguir uma religião, qualquer religião que você seguir, budismo, hinduísmo, cristianismo, shintoísmo, confucionismo, etc, etc. Judaísmo, etc, etc. Você pode seguir qualquer religião. Você sempre vai ter os mesmos medos que o Edgar Allan Poe aborda nas obras dele. Tá? Isso é literatura. A literatura ela não precisa se utilizar de clichês religiosos. Por exemplo, o Stephen King, por outro lado, o que é aquela obra It? Tá? A obra It, do Stephen King. Quer dizer, tu tem um monstro que desce ao planeta Terra, e aí esse monstro, que mais parece uma aranha, tem características de aranha, porque essa é a forma que ele adota no final, então dá a entender no texto que ou ele tem o corpo de uma aranha, ou algo nesse sentido. Quer dizer, é algo totalmente espiritual. Ou ele é um alienígena com corpo de aranha que vem de outro planeta, né, e mora no subterrâneo do planeta Terra, e de vez em quando se manifesta matando pessoas, se disfarçando de palhaço e matando pessoas, ou se trata de um ser espiritual, né, que assume características físicas para matar pessoas. Então, quer dizer, em ambos os casos, seja lá a maneira como você for interpretar a obra It, né, A Coisa, né, foi traduzido em português como A Coisa, e até teve um filme, né, antigo sobre essa obra do Stephen King. Quer dizer, independente da maneira que você for interpretar, seja uma aranha alienígena, seja um extraterrestre, seja um espírito ou alguma coisa do tipo, tu sempre vai esbarrar em algum clichê religioso, entendeu? Porque a ideia de alienígenas é um clichê religioso. Tá? Os livros espíritas, eles falam que existem de fato extraterrestres. Então, extraterrestres é uma ideia que está fortemente associada à religião. A ideia de espíritos, mais ainda, né? Está associado mais ainda à ideia de religião. Então, esse it, essa coisa que mata as pessoas dentro da obra do Stephen King, tu pode interpretar como um alienígena, tu pode interpretar como um espírito, tu sempre vai esbarrar em algum clichê religioso. Por quê? Por que o Stephen King ele precisa criar um monstro que é uma mistura de clichês religiosos para poder assustar as pessoas? É porque o Stephen King sabe que ele não conseguiria assustar ninguém usando situações do dia a dia. Porque ele não tem a capacidade de escrever, criar um suspense com base em temas do dia a dia, como o Edgar Allan Poe fazia, que assuste as pessoas, que gere suspense, que gere terror, que gere medo. Então o Stephen King ele precisa se utilizar o tempo todo de clichês religiosos, porque existem pessoas que só de ouvir esses clichês já fica assustada. Então ele se aproveita dessa situação. Como ele sabe que ele não tem a capacidade de escrever um texto assustador sem o uso de clichês, ele acaba se utilizando dos clichês. Porque sem os clichês ele não vai conseguir assustar ninguém. Essa é a questão. No caso, por exemplo, daquela obra O Cemitério, né, O Cemitério do Stephen King, tu tem a presença de animais mortos em um cemitério de animais e um cão, né, é sepultado ali, o cão, né, o cachorro de estimação do personagem principal é sepultado nesse cemitério e algum tempo depois esse cachorro ressuscita, né, ressuscita dos mortos, vira uma espécie de zumbi. E o texto às vezes dá a entender que aquele cachorro não é mais ele que está ali, mas sim uma possessão demoníaca, né? Um espírito que entrou no corpo daquele cãozinho, daquele cachorro, fazendo com que aquele cachorro caminhe e tal. E esses mesmos espíritos acabam atormentando a família do dono do cachorro. Quer dizer, tu quer clichê maior do que isso? Isso é o clichê dos clichês, quer dizer, um cachorro morto. Aí de repente você tem o espírito do cachorro entrando nele, ou o espírito de um demônio entrando dentro do cachorro, e o cachorro voltando à vida virando uma espécie de zumbi.
E esse espírito, esse zumbi atormentando pessoas e fazendo as pessoas sofrerem e blá blá blá. E aí o livro vai girar ao redor disso. Quer dizer, clichê, 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 clichê. Entendeu? É isso que são as obras do Stephen King. Uma coleção de clichês dentro de textos. Na metade de alguns livros do Stephen King, tu já sabe mais ou menos o que vai acontecer no final. Tu não precisa nem ler o resto. Porque ele vai se utilizar o tempo todo de clichês. Uma outra obra, né, aquela obra O Iluminado, em que o jovem tem visões de espíritos, que é clichê maior do que esse, né? Então, o Stephen King, ele se utiliza o tempo todo de clichês religiosos. Eu fico pensando num ateu, tá? Num ateu ou num agnóstico lendo as obras do Stephen King. Quer dizer, ele vai achar uma piada, entendeu? Porque o ateu, ele não acredita em Deus, ele não acredita na existência de espíritos, ele não acredita na existência de vida após a morte, ele não acredita em nada dessas coisas. Então ele vai ler os textos do Stephen King e ele vai começar a dar risada, entendeu? Ele nem vai perder o tempo dele lendo as obras do Stephen King. Eu conheço ateus que começaram a ler os textos do Stephen King e pararam, porque eles disseram, não, é muita bobagem isso daqui, entendeu? Isso daqui não assusta ninguém, isso daqui é livrinho para assustar crianças, entendeu? Isso daqui não assusta ninguém. A pessoa tem que ser muito crédula para se assustar com aquilo ali. Isso daí são livros assim que se utilizam de uma temática que assustariam pessoas adultas, talvez na Idade Média, mais ou menos, ou no início do Renascimento, enfim, algum período assim, ou na Idade Moderna, alguma partezinha da Idade Moderna lá no início, né? Mas hoje em dia, sabe, para tu ficar assustado com as obras do Stephen King, a ponto de tu não conseguir dormir direito, meu, tu tem que ser bem. Tu tem que ter pavor, enfim, tu tem que ser o tipo de pessoa religiosa que tem medo, assim, de, sabe, de passar debaixo de uma escada ou alguma coisa assim, porque para ter medo das obras do Stephen King é preciso medo, sabe? É preciso, a pessoa tem que ter medo mesmo, tem que ser uma pessoa que tenha muito medo, sabe? Para ficar assustada com as obras do Stephen King, tem que ser uma pessoa muito assustada, muito medrosa, se me permite. Então, quer dizer, as obras do Stephen King é um conjunto de clichês, é uma coleção de clichês atrás do outro, clichês religiosos, tá? O Edgar Allan Poe, por outro lado, ele não se utilizava de clichês religiosos. E é exatamente por isso que Edgar Allan Poe pode ser lido e apreciado por pessoas de toda e qualquer religião, inclusive ateus. Ateus, existem muitos ateus que chegam a dizer que o Edgar Allan Poe foi o melhor ator, foi o melhor escritor de textos de terror, de contos de terror para ateus, inclusive, entendeu? Porque ele não se utiliza de clichês religiosos. Ele não se utiliza nem de duendes, nem de fadas, nem de nada, sabe? Ele se utiliza apenas de situações do dia a dia, sabe? Situações do dia a dia, como por exemplo o caso daquele conto. Eu não vou me lembrar agora do nome do conto, né? Mas se eu me lembrar, eu vou escrever na descrição desse vídeo o nome do conto, do Edgar Allan Poe, em que o indivíduo, tá? Ele sofre de uma doença mental. A gente só fica sabendo que ele sofre dessa doença mental depois, no final do texto. E aí, no início do texto, tu tem ele dormindo ao lado da esposa dele e ele se acorda. De repente ele se acorda, vê umas manchas vermelhas nas mãos dele, nos lençóis, nos cobertores. De repente ele olha para o lado, tá a esposa dele ensanguentada, morta. Morta. E aí ele começa a investigar quem foi que matou ela. Aí ele sai atrás, né, procura pistas, e o texto inteiro ele vai falar sobre as pistas que ele foi encontrando pelo meio do caminho. E aí ele começa a falar de uma faca que ele encontrou ensanguentada. E aí ele começa a dissecar, né, sobre aquela faca. Ele começa a falar sobre aquela faca nos mínimos detalhes. Começa a falar quem produziu aquela faca. Começa a falar que pessoas que usam aquela faca costumam ser bem mais inteligentes do que as outras pessoas. E tal, e tal. E aí de repente ele começa a dizer, bah, mas eu também gosto desse tipo de faca. Eu aprecio muito esse tipo de faca. Mais tarde ele encontra uma corda.
E aí ele diz, nossa, quem fez esse tipo de nó nessa corda é uma pessoa inteligente. E aí ele começa a falar que ele também, há muitos anos atrás, aprendeu a fazer aquele mesmo tipo de nó naquela corda. E mais tarde, o que acontece mais tarde é que no final do livro, no final do texto, porque na verdade isso é um conto, no final do conto ele chega à seguinte conclusão: eu matei a minha esposa. Essa é a conclusão que o personagem principal dessa obra de Edgar Allan Poe chega. Eu matei a minha própria esposa. E é o fenômeno do duplo na literatura, que é muitas vezes quando o personagem principal, o duplo ele se manifesta de várias maneiras dentro da literatura, é um fenômeno que se manifesta de várias maneiras. Mas nos textos do Edgar Allan Poe, ele se manifesta muitas vezes na forma de uma pessoa que sofre de uma doença mental do tipo bipolaridade ou esquizofrenia ou que tem ataques psicóticos ou algo do gênero, que ela acabe matando pessoas sem mais tarde se lembrar que foi ela. Aí no final ela descobre, como se houvesse uma outra personalidade dentro do corpo dela, como se houvesse um outro corpo dentro dela. Então, quer dizer, isso são os textos de Edgar Allan Poe. Então tu nota que o terror nas obras de Edgar Allan Poe, ele é um terror psicológico. O Edgar Allan Poe ele trabalha todas as nuances de terror, de medo, de pavor. Ele trabalha o medo na psique humana. O que leva uma pessoa a sentir medo? A pessoa sente medo quando ela vê um monstro ou quando ela lê um texto de suspense. Então o Edgar Allan Poe, para fazer com que as pessoas sintam medo, ele trabalhava muitas questões do suspense. Qual que é o mais assustador? Fantasmas, zumbis, lobisomens, fadas, duendes, leprechauns, ou você ser sepultado vivo? O que te leva a ter mais medo? Aí qualquer pessoa vai responder, olha, eu acho que é ser sepultado vivo. Né? Ateus, principalmente, vão dizer, não, esse fantasma, zumbi, essas coisas não existem, mas ser sepultado vivo é algo que pode acontecer. Então é disso que eu tenho medo. É isso que o Edgar Allan Poe trabalhava nas obras dele. A questão da catalepsia, a questão de ser sepultado vivo. Eram essas as questões que o Edgar Allan Poe trabalhava. Então, assim, ó, querer colocar o Edgar Allan Poe dentro do mesmo balaio do Stephen King é muito complicado, assim, sabe? Seria a mesma coisa que você colocar o Homero, né, no mesmo balaio do Crepúsculo de Catherine Hardwicke, por exemplo. Não tem como, sabe? Tu vê que um é literatura nobre mesmo, já o outro foi feito mais para vender livro, né? Por exemplo, o Edgar Allan Poe, uma outra obra que o Edgar Allan Poe fez, um outro conto que o Edgar Allan Poe fez, e enquanto eu estou falando, assim, tá vindo um monte de obras, assim, do Edgar Allan Poe na minha mente, assim, e eu vou compartilhando com vocês aos pouquinhos, assim, o que eu for me lembrando. Tem uma obra do Edgar Allan Poe que eu já até trabalhei aqui nesse canal, que é A Caixa Oblonga, né, em que um homem, ele vive com a esposa dele numa boa, numa cidade, aquela cidade fica muito longe da cidade da família dela, né, tem que atravessar o oceano para chegar na cidade da família dela e dos amigos dela e das amigas dela, enfim. E de repente ela morre, tá? De repente ela morre. E ele, o marido dela, ele fica naquela situação, né? Bah, mas se eu sepultar ela aqui nessa cidade, ela vai estar muito longe dos familiares dela e os familiares dela não vão me perdoar se eu sepultar ela longe deles. Entendeu? Ela merece um sepultamento digno. E ela era uma pessoa que todo mundo gostava. Então o que o marido faz? Ele pega o corpo dela, coloca dentro de uma caixa oblonga, né, uma caixa retangular, coloca sal dentro da caixa, por cima, por baixo, né, e coloca o corpo dela no meio do sal, né, em cima e embaixo do sal ao mesmo tempo, né, o sal cobrindo ela, para que o sal diminua o processo de putrefação, né, ajude a impedir o processo de putrefação e também para aumentar um pouquinho mais o peso da caixa, né, esse é o objetivo. E aí ele mente, né, que dentro daquela caixa estão obras de arte famosas e que ele não pode nem abrir para não acabar poluindo. E ele pega uma mulher que era a criada dele,
e ele finge que ela é a esposa, porque os integrantes do navio em que ele vai embarcar não conhecem a esposa dele, só ouviram falar. E ele é amigo do narrador do texto, e o narrador do texto é quem vai narrar para nós toda a história. E os dois acabam indo no mesmo barco. E o marido daquela mulher que morreu, ele coloca a caixa em que está o corpo dela no mesmo quarto em que ele dorme, né? No mesmo quarto em que ele e a criada, né, a empregada dele, que ele apresenta para os membros da tripulação como se fosse a esposa dele, no mesmo na mesma cabine, no mesmo quarto em que os dois estão dormindo. Então, tá dormindo ele, tá dormindo a criada, que todos pensam ser a esposa dele, e mais a esposa morta dentro de uma caixa que ninguém sabe que tá ali. E aí, lá por volta da meia-noite, 1 da madrugada, por aí, a criada sai do quarto dela, do quarto deles, né, supostamente, e vai para um quarto dela que ele havia alugado em separado. E o narrador, né, ele fica assustado com aquilo porque ele vê aquilo ali de longe. A maioria das pessoas já estão dormindo, né, mas ele consegue ver isso porque ele fica acordado, porque ele está com muito calor, porque aquela parte do oceano é muito quente. Então, enquanto estão todos dormindo, ele está com a porta aberta assim do quarto dele e vendo de longe, porque a porta do quarto dele dava de cara com a cozinha e do outro lado da cozinha havia o corredor, né, onde ficava o quarto desse homem, né? Desse homem que estava ali com a esposa morta. E é muito interessante assim porque de vez em quando, né, ele vê, né, o narrador vê de longe o a criada, né, indo para o quarto dela separado, barulhos de parafuso, né, sendo afrouxados, bem devagarinho e bem silenciosamente para que ninguém ouça. E a questão da e um como se fosse um soluço, né, de longe, um soluços, como se fosse o choro de alguma pessoa que quer chorar, mas ao mesmo tempo não quer chorar alto para não acordar ninguém. E mais tarde o mesmo som de parafusos voltando ao seu devido lugar e o choro passando e a criada aquela saindo do quarto dela separado e voltando para o quarto do marido dela, digamos assim, do homem esse que apresentou ela como se fosse esposa. Então, quer dizer, e aí no final tu tem, né, a questão do barco afundando, né? Ocorre uma grande tempestade, todos acabam tendo que sair do barco e ele se nega a sair do barco, né? O marido esse se nega a sair do barco porque ele sabe que ele não vai conseguir levar a caixa e aí ele acaba morrendo junto com a caixa. O nosso narrador sai são e salvo dentro de um bote salva-vida, junto da criada, daquele homem que mentia que ela era esposa, e junto do capitão, no mesmo bote salva-vidas em que estava o capitão também. E mais tarde, muitas semanas depois, quando já estão todos sãos e salvos, morando até mesmo em hotel, né, o capitão revela para o nosso narrador que tudo o que aconteceu, que na verdade aquela caixa tinha o corpo da mulher daquele homem, né, que era o melhor amigo do nosso narrador. E o nosso narrador ele meio que entra em depressão depois disso, né, depois que ele fica sabendo de tudo isso. Que ele acabou estando no mesmo barco que uma morta estava e que o amigo dele estava escondendo. Quer dizer, tu tem noção assim da sensação psicológica que isso causa no leitor? Claro, eu estou contando de maneira resumida, então pode ser que vocês nem estejam dando muita bola para a maneira como eu estou contando, porque eu estou me lembrando só de alguns detalhezinhos. Mas a maneira como Edgar Allan Poe escrevia isso, sabe? É uma obra, só que eu já li um monte de vezes esse conto. Então é um conto assim, ó, que gera um certo suspense. Se tu lê de noite, tu pode ficar assustado, né, com certeza. Ele não envolve questões religiosas, então uma pessoa que é ateu pode ler esse conto assim tranquilamente e sentir o mesmo medo que de repente um religioso, ou a mesma sensação de suspense que um religioso sentiria se lesse o mesmo conto. Então é uma obra universal, é uma obra para todos. Já as obras do Stephen King não. As obras do Stephen King não são para todos. Uma pessoa que não acredita em espíritos e nem em extraterrestres e nem nada dessas coisas vai achar os textos do Stephen King completamente clichês. Vai dizer, não, esses textos do Stephen King são puramente clichês, não valem a pena. Então, assim, por esse e muitos outros motivos, né, a maneira como Edgar Allan Poe trabalha a linguagem é algo nobre,
É algo nobre, é algo que fascina, não é igual às obras do Stephen King. O Stephen King ele usa uma linguagem meio assim, ele tenta te causar uma sensação de suspense, ele tenta te causar uma sensação de medo até mesmo, mas daqui a pouco quando tu vê aparece aquele clichê na tua frente, um espírito descendo sobre o corpo de uma pessoa, ou uma cigana amaldiçoando o personagem principal, e aí diz umas palavras mágicas e o personagem principal deseja, começa a emagrecer, e porque ele se sente possesso, ele se sente possuído. Quer dizer, tu quer clichê maior do que esse? Quer dizer, é só clichê, entendeu? Uma pessoa que não acredita em nenhuma religião não vai se identificar com os textos do Stephen King. A Espera de um Milagre, por exemplo, é um texto famoso do Stephen King que acabou gerando um filme famoso homônimo, né? Um filme famoso de mesmo nome. E assim, ó, é um texto, assim, tá, tu tem o prisioneiro, né, que eu não me lembro o nome dele agora, tu tem o prisioneiro aguardando ser morto na cadeira elétrica e ele realiza milagres, né, tem poderes mediúnicos, faz com que o policial tenha visões e não sei mais o que. Então, quer dizer, isso daí é clichê, entendeu? Uma pessoa que não acredita em mediunidade, por exemplo, ela vai olhar isso daí e vai dizer, nossa, sabe? É clichê, entendeu? Eu fico pensando nos ateus que gastam dinheiro comprando as obras do Stephen King, né, porque ainda não conhecem as obras do Stephen King, e de repente eles se deparam com um monte de clichê religioso. É claro que tem muito ateu que vai dizer que gosta das obras do Stephen King para agradar as outras pessoas, entendeu? Mas no fundo ele não gostou, entendeu? Eu já conheci alguns amigos ateus que disseram isso, né? Eles disseram, olha, eu li os textos do Stephen King, não gostei, porque eles têm muito clichê religioso no meio. E como eu não acredito em religião, nada dessas coisas, né? Esses meus amigos disseram, como eu não acredito em religião, nada dessas coisas, então pra mim isso daí é clichê, tá? Só clichê. Mas eu minto para as outras pessoas que eu gosto dos livros do Stephen King, porque senão as outras pessoas vão se irritar comigo, vão ficar bravas comigo. Então, quer dizer, tu tem muito disso, né? Tu tem muitos, assim, muitos ateus mentindo que gostam das obras do Stephen King só para agradar os outros, entendeu? Mas eles não gostam das obras do Stephen King, entendeu? Porque as obras do Stephen King tem muita religião no meio. O Stephen King é um autor que, se ele não colocar religião no meio, ele não consegue assustar ninguém. Um verdadeiro autor de literatura, tá? Um verdadeiro autor de literatura é aquele que consegue fazer você sentir medo, sabe? De fazer tarefas do dia a dia. Ele consegue fazer com que tarefas do dia a dia apareçam no texto dele de uma tal maneira que gere um certo medo dentro de ti. Isso é um autor de literatura. Ele não precisa colocar imagem de espíritos, ele não precisa colocar imagem de duendes, ele não precisa colocar imagens de leprechauns, ele não precisa colocar imagens de fadas, ele não precisa colocar imagens de extraterrestres, alienígenas e não sei mais o que, energias cósmicas. Ele não precisa de nada disso para te fazer sentir medo. A linguagem que ele usa já te faz sentir medo. A linguagem de suspense que ele usa faz com que tu sinta medo. O simples ato de tu abrir um livro, né, a maneira como o Edgar Allan Poe fala, por exemplo, sobre isso, já faz com que tu sinta uma certa tensão quando tu mesmo for abrir qualquer livro, até os dele mesmo, né, os do próprio Poe. Então, isso é um autor de literatura. Ele te faz sentir medo pela linguagem que ele usa. Ele te faz ter a sensação de suspense pela linguagem que ele usa. E não por usar clichês religiosos que, se fosse removido dos textos de alguns escritores os clichês religiosos, esses textos perderiam totalmente o sentido. É o caso do Stephen King. Stephen King, ele sabe que ele não tem o dom de fazer uma pessoa se assustar lendo os textos dele. O que ele faz? Ele vai lá e coloca clichês religiosos, coloca espíritos, coloca demônios, coloca zumbis, coloca mortos-vivos, coloca alienígenas, extraterrestres, faz uma jogada lá envolvendo Yin e Yang, né, os princípios do taoísmo, o bem e o mal, enfim, algum clichê religioso desse tipo ele faz, porque ele sabe que, se ele tirar os clichês religiosos dos textos dele, ele não vai conseguir
manter uma linguagem de suspense que seja assustadora para o leitor. E por isso o Stephen King ele não pode ser considerado um autor de literatura nobre. Stephen King ele é um autor de literatura de consumo. Os livros do Stephen King foram feitos unicamente para ser vendidos. Quando você chega na última página dos livros do Stephen King, tu não precisa mais voltar a ler o livro, porque se tu prestou atenção na história, tu já sabe toda a história. Ele não te gera nenhuma questão de questionamento. Ele não te gera nenhum questionamento social, digamos assim. Ele não te faz refletir sobre a tua própria realidade. Ele não te faz refletir sobre os acontecimentos do dia a dia. Ele não te faz pensar em como a sociedade seria diferente se determinados elementos fossem alterados dentro dela. Que é o que um livro de literatura verdadeiro faz. O livro de literatura nobre, o verdadeiro livro de literatura, ele gera questionamentos sociais na tua mente, ele gera questionamentos psicológicos na tua mente, ele gera questionamentos filosóficos na tua mente, ele gera vários tipos diferentes de questionamento, né? E por isso são considerados obras universais. Os livros do Stephen King não podem ser considerados obras universais. É o mesmo caso dos livros do Dan Brown. Quer dizer, os livros do Dan Brown, entendeu? Os livros do Dan Brown, ele usa elementos religiosos o tempo todo. Então, se tu é um ateu, provavelmente tu vai olhar os livros do Dan Brown, tu vai dizer, né? Se tu for uma pessoa ateísta, um ateu, e você lê os livros da Catherine Hardwicke relacionados a vampiro, Crepúsculo, e não sei mais o que, a saga Crepúsculo, tu vai dar risada. Entendeu? Tu vai dar risada, tu vai ler aquele livro e vai dizer, nossa, entendeu? Um vampiro se apaixonando por uma moça e não sei mais o que, sabe? Clichê, 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 clichê. Esse é o que mais aparece em literaturas de consumo. Livros em que o autor escreve só para vender, que não vão te acrescentar em nada na tua vida pessoal, usam clichês o tempo todo para te segurar, para te fazer ir para a próxima página. Os livros do Dan Brown é um exemplo clássico disso. O livro do Dan Brown, aquele do Código da Vinci, ele tem que ficar o tempo todo prometendo nas próximas páginas que o texto vai melhorar. Entendeu? Então ele fica prometendo o tempo todo que quando os personagens forem na catedral tal, um mistério será resolvido. Aí eles vão na catedral tal e nada é resolvido, né? Aí um novo mistério aparece ali, né? Que daí, se eles forem em tal lugar, o mistério vai ser resolvido. De novo, nada acontece. Então, quer dizer, ele fica te prometendo ao longo de todo o texto que o texto vai melhorar, que novos mistérios serão resolvidos, que na próxima página tu vai ter... Então, ele tenta te segurar porque ele sabe que ele não tem condições de te segurar. Entendeu? Ele não vai te gerar nenhum questionamento. Ele não vai te gerar nada. A ideia de que Jesus foi casado com Maria Madalena, isso é tão antigo, sabe? Que não vale nem a pena ressaltar, entendeu? Então, tu nota que os livros do Dan Brown são livros para vender. Tá? São livros de consumo, livros feitos para vender. Não tem nada para te acrescentar na tua vida pessoal. O Crepúsculo, da Catherine Hardwicke, a mesma coisa. São livros para vender. Entendeu? Pega, por exemplo, o Crepúsculo da Catherine Hardwicke e depois pega a obra, né, O Conde Drácula, do Bram Stoker, tu vai sentir a diferença na hora, assim, sabe? Tu fica sabendo que o Drácula, o Conde Drácula, é um vampiro bem lá no final do texto, entendeu? Depois de tu fazer várias análises de várias pistas, porque a literatura ela trabalha muito com pistas. Ele não te dá a resposta pronta. Nenhum livro de literatura te dá a resposta pronta. Ele gera várias perguntas para ti e vai te dando pistas na tentativa de que tu descubra as respostas. Então o que acontece? Na obra O Crepúsculo, da Catherine Hardwicke, para tu saber as respostas, para tu saber o final do livro, é só tu ir no último capítulo. Tu foi no último capítulo, é igual aquelas novelinhas, sabe aquelas novelinhas bobas que muitas vezes aparecem na televisão, que se tu ficar meses ou semanas sem assistir,
na próxima vez que tu ligar o aparelho televisor, tu não vai ter perdido absolutamente nada, porque os personagens estarão se comportando da mesma maneira, a história não vai ter sofrido alteração nenhuma, tu não perdeu absolutamente nada. Então, os livros de consumo, literatura de consumo, ela faz exatamente isso, entendeu? Tu quer saber como é que aquele livro vai terminar? É simples, vai no capítulo final. Já em livros de literatura nobre, por exemplo, os livros do Dostoiévski, vamos supor. Se tu for nas últimas páginas, se tu for no último capítulo das obras do Dostoiévski, tu não vai ter resposta nenhuma. Tu vai ser obrigado a ler o livro inteiro. Até porque algumas obras do Dostoiévski, como por exemplo Noites Brancas, o fim se encontra no início. Então ocorre uma espécie de círculo em que o início já é o que aconteceu depois do fim. Então o início já é o fim do fim. Então quer dizer, tu é obrigado a ler toda a obra para entender. Não tem como tu ir direto no fim. Entendeu? E os livros de literatura eles são assim. Tu pega o Dom Casmurro do Machado de Assis, que é algo que a maioria conhece. Se tu for no último capítulo, tu não vai saber absolutamente nada. Tu vai ter que ir lá nos primeiros capítulos, ler todo o livro para entender o porquê que o personagem fala daquela maneira, porquê que ele se manifesta daquela maneira. Até porque a maneira como a Capitu morre, a Capitolina morre, no texto Dom Casmurro do Machado de Assis, ela aparece uma única linha em que aparece ela morrendo. Não tem um capítulo dedicado só a isso e muito menos um parágrafo dedicado a isso. É apenas uma linha. Aparece assim. Então o Capitu morreu de tal maneira. Deu. Ponto. E o texto continua. Então quer dizer, tu vai ser obrigado a ler todo o texto. Tá? A Capitu nem aparece no último capítulo. Já começa por aí. Então se tu ler direto o texto, tu vai achar que o texto fala sobre o Dom Casmurro, sobre o filho do Escobar, que tu não vai nem saber que é filho do Escobar, tá? Porque o texto ele não diz no último capítulo que o filho é do Escobar, tu vai ter que ler o texto inteiro para entender que o filho é o filho do Escobar e não o filho do Dom Casmurro. E as pessoas, né, que o Bentinho, já depois de uma certa idade, convida para conversar com ele e algumas não dão atenção. É só isso que o último capítulo fala, então tu vai ser obrigado a ler o livro inteiro para entender do que se trata. Então, não é uma obra assim, ó, as obras de literatura nobre, elas não são obras que tu vai captar o final delas no último capítulo. Tu vai ter que ler o livro inteiro para saber do que se trata, né? Tu vai ter que ler o livro inteiro para saber do que se trata. Se tu simplesmente for no capítulo final, tu não vai entender nada. Já o Crepúsculo, entendeu? O Crepúsculo, por exemplo, no primeiro livro da saga, se tu for no capítulo final, tu vai ter o vampiro, né, que eu me esqueci o nome dele agora, apaixonado pela moça, defendendo a moça do outro vampiro, e aí no final os dois terminam juntos, e deu, já sei que o final é aquele ali, então. Ali já está a resposta para todas as questões do livro. Ali já está que ela termina com a família do vampiro, ela termina com o vampiro apaixonado por ela e declamando o amor dele por ela e ela declamando o amor dela por ele. Aparece ali que ele está disposto a morrer por ela. Aparece ali que ele ama tanto ela a ponto dele dar uma dentada no pescoço dela, mas sem matar. Aparece ali, sabe? Tudo, os elementos mais importantes do livro estão no final. Então basta tu ler o final, né, dessas literaturas de consumo que a gente chama. O nome técnico disso é literatura de consumo. Tá? O nome técnico disso é literatura de consumo. Os estudiosos de literatura, teóricos da literatura, eles diferenciam literatura de consumo de literatura nobre. Literatura nobre seria, por exemplo, os textos do Dostoiévski, do Tolstói, do Machado de Assis, do Bram Stoker, sabe, do Edgar Allan Poe, do Johann Wolfgang von Goethe, do Melville, e assim vai indo, Herman Melville, e assim vai indo. Já os textos de literatura de consumo, como a gente chama, são os textos do tipo Crepúsculo, Saga Crepúsculo, da Catherine Hardwicke, são os textos do tipo do Dan Brown, né, os textos do Dan Brown, são os textos do Stephen King, tá? Isso é literatura de consumo. Tá? Livros que foram feitos apenas para ser vendidos.
e que não vão acrescentar nada na tua vida. Tu nota, por exemplo, que os textos de literatura nobre eles são tão importantes para a cultura que eles praticamente modelam a cultura, né? Por exemplo, hoje em dia, quando tu fala em utopia, tu tá falando da obra Utopia do Tomás Moros, muitas vezes. Porque foi o Tomás Moros, um autor literário do século XV, XVI, se eu não me engano, que fez com que a palavra utopia ficasse famosa. Ao narrar, né, e eu tratei sobre esse livro do Tomás Moros, né, Utopia, eu tratei aqui nesse canal sobre esse livro, ao tratar sobre a existência de um povo, né, os utopianos, que é um povo, digamos assim, que segue um ritmo comunista, mas que tudo é perfeito, tudo é muito lindo, muito maravilhoso, as pessoas vivem em harmonia, é aquela perfeição edênica, né? Aquela coisa da perfeição edênica. Então, falou em utopia, tu já está falando de Tomás Moros. Falou de distopia, por sua vez, tu está falando, por exemplo, da obra Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Tu está falando tu tá falando da obra 1984, do George Orwell. Tu está falando da obra do Revolução dos Bichos, também do George Orwell. Tu tá falando da obra Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Tu tá falando, enfim, tu tá falando de várias obras de literatura nobre que fizeram com que questões sociais fossem levantadas e estejam sendo levantadas até os dias de hoje. E pessoas que leem esses livros até os dias de hoje, elas têm acesso a questões sociais importantes, tá? Então, são livros que acrescentam muito na tua vida. Os textos do Dostoiévski, por exemplo, eles trabalham o tempo todo a questão da personalidade humana, colocando personagens que estão no nível máximo de algum problema. Ou é um assassino querendo de alguma maneira, através do seu assassinato, se tornar uma pessoa, digamos assim, usando o assassinato para se tornar um grande homem, querendo imitar Napoleão Bonaparte, por exemplo, que é o caso do livro Crime e Castigo de Dostoiévski, ou é o caso de um homem alucinado que vive uma vida solitária e caminha na rua falando sozinho, como no caso do personagem anônimo da obra Noites Brancas. O outro tem a vida inteira de uma cidade sendo narrada, né, como o caso de São Petersburgo sendo narrada na obra Notas de Subsolo do Dostoiévski. Outro tem questões militares muito interessantes sendo narradas na obra Guerra e Paz de Tolstói. Outro tem questões polêmicas sendo narradas. Então a literatura ela te acrescenta muito. A literatura nobre, ela aumenta a tua cultura, tá? Ela aumenta a tua capacidade de questionamento social, ela amplia questões existenciais. Por exemplo, as obras do Dostoiévski são consideradas... O Dostoiévski ele é considerado o pai do existencialismo. E muitas das ideias do Sartre, de alguma maneira, do filósofo Sartre, de alguma maneira tem como objetivo hoje em dia responder às ideias do Dostoiévski, apresentadas pelo Dostoiévski nas obras dele. Então, quer dizer, olha só a diferença. O Dostoiévski, por exemplo, ele escrevia as obras dele, tá, na Rússia, na época dos czares, exatamente porque eles acreditavam, os russos acreditavam, que a literatura ela tinha capacidade de levar a alma humana a um estado de purificação dos pecados até mesmo. É como se fosse uma espécie de limpeza que a alma da pessoa fazia ao ler um livro de literatura. Então, por isso que o Dostoiévski procurava fazer com que questões psicológicas e pessoais e sociais fossem abordadas nos livros dele, exatamente para que as almas dos leitores passassem por uma espécie de pureza espiritual, tá? O Edgar Allan Poe, por sua vez, ele já trabalha a questão da realidade como algo assustador, né? Então, os autores de literatura, muitas vezes, eles têm como base, né, a questão da poética de Aristóteles, né? Porque a poética de Aristóteles, ela tem muito essa questão de você passar, me fugiu o nome agora, mas você ter a sua alma purificada através, digamos assim, da leitura de livros ou de assistir peças de teatro que coloquem para fora sentimentos internos teus. Na poética de Aristóteles se trabalha muito a questão da catarse, que é o fenômeno pelo qual ocorre a purificação da alma
através da manifestação dos sentimentos internos, e isso é feito através da participação do indivíduo como espectador de uma obra literária, ou, no caso da época de Aristóteles, dos teatros. Então, hoje em dia se trabalha muito isso nos textos literários, mas na época de Aristóteles se trabalhava mais do teatro mesmo. Então, quando tu te emociona lendo um livro de literatura, tu está passando por uma espécie de catarse, a tua alma está sendo purificada. E isso os autores literários usam muito. Tá? Então, assim, ó, pegar um livro do Stephen King que foi feito só para ser vendido, em que ele tenta agradar o público dele o tempo todo, e tentar comparar isso com Edgar Allan Poe, que tentava fazer uma espécie de catarse muitas vezes, é ridículo. Tá? Então, Edgar Allan Poe não é igual ao Stephen King